Eu sei que muita gente diz que a dor passa com o tempo, que a traição ensina, que o choque fortalece. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca descobriram que eram estranhas na própria vida. Nunca sentiram o chão desaparecer debaixo dos pés numa frase simples, dita por alguém que nem te conhece direito. Nunca experimentaram a sensação de que sua existência inteira era uma mentira tão bem construída que até você acreditou nela. Me chamo Cláudia, tenho 48 anos hoje, e essa história que vou contar aconteceu há 3 anos. Mas juro que parece que foi ontem. O cheiro do perfume dela ainda me assombra em elevadores. O som do salto alto dela no mármore ainda ecoa nos meus pesadelos. Algumas feridas cicatrizam, outras se transformam em sabedoria. E essa me transformou em uma pessoa completamente diferente. Sabe aqueles dias que começam normais e você nem desconfia que sua vida vai virar do avesso antes do sol se pôr? Pois foi exatamente assim que tudo começou. Eu estava em casa, numa tarde comum, dobrando as camisas sociais do Marcelo, aquelas que eu mesma passava com tanto cuidado que pareciam ter saído da lavanderia, quando uma pontada de irritação me atingiu. Na noite anterior, ele tinha reclamado mais uma vez que eu nunca aparecia no escritório dele. "Você nem conhece meu mundo profissional, Cláudia", ele tinha dito, mexendo no celular enquanto eu arrumava a mesa do jantar. "Às vezes eu acho que você nem se interessa pela minha carreira." O tom não foi grosseiro, mas havia uma frieza ali que me incomodou mais do que eu admiti na hora. Porque era verdade, de certa forma. Nos últimos anos, eu havia me afastado completamente do universo corporativo dele. No começo do nosso relacionamento, eu até tentava participar mais. Perguntava sobre os projetos, os clientes, os desafios do dia. Mas aos poucos percebi que ele respondia de forma vaga, sempre mudando de assunto rapidamente. "Trabalho é trabalho, amor. Em casa eu quero descansar disso tudo", costumava dizer, com aquele sorriso cansado que eu interpretava como necessidade de acolhimento. E eu, como uma esposa compreensiva, parei de perguntar, parei de demonstrar curiosidade. Deixei que ele tivesse seu espaço profissional completamente separado da nossa vida doméstica. Hoje, eu entendo que isso não foi compreensão da minha parte. Foi negligência. Negligência comigo mesma. Naquela tarde, segurando uma de suas gravatas azul marinho, que custava mais do que eu gastava em roupas num mês inteiro, decidi que faria uma surpresa. Algo espontâneo, romântico. O tipo de gesto que eu costumava fazer nos primeiros anos de casamento, quando ainda acreditava que pequenas demonstrações de carinho eram sempre bem-vindas. Liguei para o restaurante italiano que nós frequentávamos no início do namoro. Aquele cantinho aconchegante onde ele costumava pedir aquela massa com frango ao molho branco que eu adorava. O cheiro do manjericão e do alho refogado na manteiga. A forma como ele sorria quando eu lambuzava o queixo com o molho cremoso. Pedi exatamente o mesmo prato, para 2 pessoas, com aquele vinho tinto que ele sempre elogiava dizendo que tinha notas amadeiradas perfeitas. Enquanto esperava a comida ficar pronta, tomei um banho caprichado, escolhi aquele vestido azul marinho que ele sempre dizia que realçava meus olhos, e até passei um batom vermelho discreto, daqueles que prometem durar o dia todo sem borrar. Me senti animada, quase como uma adolescente planejando uma travessura romântica. No espelho, ensaiei o que diria quando chegasse lá. "Surpresa, amor! Pensei em almoçar com você hoje." Ou talvez algo mais descontraído. "Decidi conhecer esse tal mundo profissional seu." Sorri para meu reflexo, satisfeita com a ideia, imaginando a cara de surpresa feliz que ele faria. Peguei o carro e dirigi até o centro empresarial onde Marcelo trabalhava como diretor comercial. Era um prédio imponente, todo espelhado, desses que refletem o céu e fazem você se sentir pequeno só de olhar. Estacionei no subsolo e subi até o térreo com a bolsa térmica nas mãos, sentindo aquele friozinho gostoso de expectativa no estômago. A recepção era ampla, com piso de mármore brilhante que ecoava a cada passo, sofás de couro que pareciam mais decorativos do que funcionais, e aquele cheiro característico de ambientes corporativos. Uma mistura de ar-condicionado, papel novo e perfumes caros. Havia várias pessoas circulando, todas vestidas de forma impecável, carregando pastas e falando ao celular com aquela pressa característica do mundo empresarial.
Na portaria, um homem de uns 50 anos, uniforme azul marinho impecável e sorriso gentil, me cumprimentou. Tinha aquele jeito respeitoso e simpático que você encontra em pessoas que trabalham há anos no mesmo lugar e conhecem todo mundo que entra e sai. Boa tarde, senhora. Em que posso ajudá-la? Eu me aproximei do balcão, ajeitando a alça da bolsa térmica no ombro. O coração estava batendo um pouco mais rápido, daquela forma gostosa de quem está prestes a fazer uma surpresa boa. Boa tarde. Eu gostaria de subir para falar com o Marcelo Mendes, do departamento comercial. Carlos. Vi depois que era esse o nome na identificação do uniforme. Me olhou com aquele sorriso educado de quem já tinha decorado as regras. Desculpe, senhora, mas é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. O senhor está em reunião no momento? Não, eu respondi, achando que era só uma formalidade burocrática. Na verdade, eu sou a esposa dele, Cláudia. Vim fazer uma surpresa. Trouxe um almoço especial. Levantei um pouco a bolsa térmica, como se isso fosse comprovar minhas boas intenções. Estava sorrindo, completamente confiante de que o mal-entendido seria resolvido rapidamente e eu subiria para encontrar meu marido. O que aconteceu depois ainda ecoa na minha mente como um eco distorcido de pesadelo. Carlos me olhou com uma expressão que mudou gradualmente de educada para confusa, depois para algo quase divertido. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como quem não tem certeza se ouviu direito, e eu percebi que duas recepcionistas pararam de digitar para prestar atenção na nossa conversa. Senhora, ele disse, e houve uma pausa estranha antes de continuar. Senti um calor subir pelo meu peito, o tipo de calor que vem antes de algo muito ruim. Eu vejo a esposa do senhor Marcelo todos os dias, inclusive... Ele apontou para trás de mim na direção dos elevadores e sua voz soou mais alta do que o necessário. Lá está ela saindo agora mesmo. O mundo parou. Meu estômago despencou como se eu estivesse num elevador que tivesse cortado os cabos. Senti minhas mãos começarem a tremer segurando a bolsa térmica, e o batom vermelho que passei com tanto carinho de repente parecia ridículo, como se eu fosse uma criança brincando de se arrumar com as maquiagens da mãe. Eu me virei lentamente, como se estivesse num daqueles filmes onde tudo acontece em câmera lenta, e vi uma mulher loira, elegante, saindo do elevador com a naturalidade de quem faz aquele movimento há anos. Ela usava um terno cinza perfeito, que provavelmente custava mais do que eu gastava em roupas num ano inteiro, salto alto que fazia um som ritmado e confiante no mármore, e carregava uma bolsa de couro marrom que gritava "Executiva bem-sucedida". Mas o que mais me chamou a atenção foi a familiaridade. A forma como ela acenou para Carlos, como quem cumprimenta um conhecido querido. A forma como ele retribuiu, com um sorriso genuíno e caloroso que contrastava brutalmente com a expressão constrangida que ele tinha agora ao olhar para mim. Tchau, dona Renata. Até amanhã. Até amanhã, Carlos. Tenha um bom fim de tarde. Renata. O nome saiu dos lábios dela com uma familiaridade que me perfurou como uma lâmina. Esse nome que eu tinha ouvido centenas de vezes em conversas casuais do Marcelo. A Renata do departamento jurídico está revisando os contratos. A Renata que entende dessas questões fiscais. A Renata que tem experiência nessa área. Sempre a Renata competente, a Renata profissional. A Renata que entendia do mundo dele de uma forma que eu, aparentemente, nunca entenderia. Nunca imaginei que a Renata fosse isso. Ela passou por mim como uma brisa perfumada. Um perfume caro, amadeirado, que grudou no meu nariz como uma marca queimada na memória. Nem notou minha presença. Eu estava ali, parada feito uma estátua patética, segurando uma bolsa térmica com comida esfriando, vestida para impressionar um homem que, pelo visto, tinha impressões completamente diferentes sobre quem era sua companheira de vida. Senti o olhar das recepcionistas queimando em mim. Uma delas sussurrou algo para a outra, e ambas desviaram o olhar rapidamente quando me viram olhando. Meu rosto começou a queimar como se tivesse sido esbofeteada em público. A humilhação era física, visceral, como se todos no saguão soubessem de uma piada da qual eu era o alvo. Carlos deve ter percebido minha expressão de choque e o constrangimento geral da situação, porque sua voz ficou mais suave, quase paterna, quando disse: Senhora, a senhora tem certeza de que eu decidi entrar no jogo.
As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu soubesse que ia pronunciá-las. Não sei de onde veio essa frase, nem por que escolhi exatamente essas palavras. Mas algo dentro de mim havia mudado naqueles segundos eternos, como se uma chave tivesse girado numa fechadura que eu nem sabia que existia. Carlos me olhou com preocupação. Como é que a senhora disse? Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões como se fosse a primeira vez. O chão havia voltado a existir debaixo dos meus pés, mas agora era um chão diferente. Um chão onde eu não era quem eu pensava que era. Onde minha vida inteira era uma mentira tão bem construída que até eu tinha acreditado. Nada não, Carlos. Acho que me confundi mesmo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, e percebi que as recepcionistas voltaram a se concentrar em suas telas, como se o show tivesse acabado. Dei meia volta e caminhei em direção ao elevador, não para subir e encontrar Marcelo, mas para descer de volta ao estacionamento. Minha mente estava funcionando numa velocidade estranha, processando informações numa ordem que ainda não fazia sentido completo, mas que começava a formar um quebra-cabeças devastador. Durante os 12 anos do nosso casamento, eu tinha ouvido o nome Renata incontáveis vezes, sempre no contexto profissional, sempre com admiração, sempre como alguém que entendia coisas que eu, supostamente, não conseguiria compreender. No elevador descendo, consegui ver meu reflexo na superfície metálica das portas. O vestido azul marinho que escolhi especialmente, o batom vermelho que caprichei, o cabelo que arrumei com carinho. Tudo para impressionar um homem que, aparentemente, já tinha alguém para impressionar todos os dias. Alguém que conhecia os elevadores da empresa, que cumprimentava o segurança pelo nome, que saía dali com a naturalidade de quem pertencia àquele lugar. Cheguei ao carro e fiquei ali sentada por alguns minutos, ainda segurando a bolsa térmica. As mãos tremiam ligeiramente e senti uma náusea subir do estômago. A comida italiana que pedi com tanto carinho, pensando em recriar memórias felizes do nosso início. Aquele molho branco que ele elogiava, aquele vinho que ele apreciava. Será que ele almoçava pratos especiais com ela também? Será que eles tinham seus próprios restaurantes, suas próprias tradições, suas próprias memórias que eu nem fazia ideia que existiam? A resposta veio como um soco no estômago. Claro que sim. Liguei o carro e saí do estacionamento devagar, como se estivesse aprendendo a dirigir novamente. Tudo parecia diferente. As ruas, os prédios, até a luz do sol tinham uma qualidade estranha, como se eu estivesse vendo o mundo através de um filtro novo. Como se eu tivesse passado anos usando óculos da graduação errada e finalmente tivesse colocado as lentes corretas. Em casa, guardei a comida na geladeira sem nem abrir as embalagens. O cheiro do manjericão e do alho escapou um pouco quando abri a porta, me lembrando de todas as vezes que Marcelo elogiou esse mesmo prato quando comemos juntos. Quantas vezes ele pediu a mesma comida para ela? Quantas tradições que eu pensava que eram nossas eram, na verdade, apenas emprestadas? Sentei no sofá da sala e fiquei olhando para as fotos espalhadas pela mesinha de centro. Nossa lua de mel, nossos aniversários de casamento, as festas de família. Em todas elas, eu estava sorrindo ao lado de um homem que, pelo visto, eu conhecia muito menos do que imaginava. Em todas elas, eu parecia feliz e confiante na vida que estávamos construindo juntos. Que idiota eu fui! Quando Marcelo chegou em casa naquela noite, eu estava preparando o jantar como sempre. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto, como sempre. Perguntou como tinha sido meu dia. Como sempre. Normal, eu respondi, mexendo o molho do macarrão com mais força do que o necessário. E o seu? Corrido, muitas reuniões, muitos contratos para revisar. A Renata estava me ajudando com uns processos complicados. A Renata. O nome soou diferente agora. Não era mais uma colega distante, uma profissional competente que eu conhecia apenas por referências. Era uma pessoa real, com cara, com perfume, com familiaridade nos gestos, com lugar garantido no mundo dele. Eu continuei mexendo o molho, de costas para ele, e senti algo se reformulando dentro de mim. Não era raiva ainda, não era tristeza. Era uma espécie de clareza fria, como quando você resolve um quebra-cabeças difícil e finalmente enxergas a imagem completa. E a imagem era aterrorizante.
Que bom que vocês trabalham bem juntos, eu disse, e minha voz saiu mais natural do que eu esperava. Trabalham bem juntos. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma ironia amarga. Será que era só isso? Só trabalho? Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado com a respiração pesada de quem teve um dia longo e produtivo, eu fiquei acordada olhando para o teto, pensando em todas as vezes que ele mencionou Renata, pensando em todas as viagens de trabalho, pensando em todas as reuniões que duravam até tarde, pensando em como eu havia sido cuidadosamente mantida longe de um mundo que, aparentemente, incluía uma versão de mim que eu nem sabia que existia. E foi ali, naquela madrugada silenciosa, ouvindo a respiração tranquila de um homem que dormia como se não tivesse nada para esconder, que eu tomei uma decisão. Não sabia ainda qual seria meu próximo movimento, mas sabia que havia decidido uma coisa. Eu não seria mais a esposa que fica em casa esperando migalhas de atenção de um homem que construiu uma vida inteira sem mim. Se havia um jogo sendo jogado, e eu tinha sido mantida fora dele até agora, então estava na hora de aprender as regras. E talvez, só talvez, fosse hora de mostrar que eu também sabia jogar. Mas primeiro, eu precisava descobrir exatamente que jogo era esse. Depois daquela descoberta devastadora, passei semanas repassando nossa história na minha cabeça. Como arqueóloga da própria vida, fui cavando camada por camada, ano por ano, tentando entender onde exatamente eu tinha me perdido no meio do caminho. E o que descobri foi ainda mais doloroso do que a traição em si. Eu havia entregado minha identidade de bandeja, pedaço por pedaço, sorrindo enquanto fazia isso. O pior de tudo é que os sinais estavam todos lá, gritando na minha cara. Mas eu escolhi não ver, não ouvir, não questionar. Porque questionar significaria admitir que a vida que eu tanto zelava talvez não fosse real. Conheci Marcelo quando eu tinha 33 anos. Eu estava no auge da minha carreira em marketing digital, trabalhando numa agência que atendia clientes grandes, viajando pelo país, apresentando campanhas para diretores de multinacionais. Era aquela mulher que você vê em aeroportos, com notebook na mão e salto alto, falando de estratégias e números como quem respira. Meu celular tocava constantemente com propostas de projetos, minha agenda estava sempre lotada e eu adorava cada segundo daquela correria. Tinha acabado de receber uma proposta para ser diretora de marketing de uma startup de tecnologia que prometia revolucionar o e-commerce no Brasil. O salário era quase o dobro do que eu ganhava, mais participação nos lucros. Era a oportunidade que eu sonhava há anos. Finalmente seria reconhecida não apenas como executora, mas como estrategista de negócios. Foi exatamente nessa época que Marcelo apareceu na minha vida. Ele chegou através de um projeto. A empresa onde ele trabalhava como gerente comercial tinha contratado nossa agência para reformular a comunicação digital deles. Lembro da primeira reunião como se fosse ontem. Eu estava apresentando a estratégia de redes sociais quando nossos olhares se cruzaram e, juro, senti aquele clássico friozinho na barriga. Marcelo era diferente dos homens que eu costumava conhecer no meio corporativo. Tinha um jeito mais suave, menos agressivo. Enquanto outros executivos tentavam me impressionar com jargões empresariais e poses superiores, ele fazia perguntas inteligentes sobre o trabalho, e no final da reunião comentou que tinha ficado genuinamente impressionado com minha visão estratégica. Começamos a nos falar fora do horário comercial. Primeiro eram mensagens sobre o projeto, depois evoluíram para conversas sobre a vida, sonhos, planos futuros. Ele me contava sobre sua ambição de crescer na carreira, de um dia ter a própria empresa. Eu falava sobre meus projetos na agência, sobre os clientes que queria conquistar, sobre a satisfação de criar campanhas que realmente funcionavam. Os primeiros meses foram mágicos. Jantares em restaurantes onde conversávamos por horas sobre trabalho, vida, tudo. Ele demonstrava interesse genuíno pelos meus projetos, fazia perguntas sobre estratégias de marketing que eu desenvolvia, elogiava minha criatividade e visão de negócios. Eu me sentia vista, respeitada, admirada, não apenas como mulher, mas como profissional. Você tem um talento natural para entender pessoas, ele costumava dizer,
passando a mão no meu cabelo enquanto revisávamos juntos as apresentações que eu preparava. É impressionante como você consegue prever o comportamento do consumidor. Casamos num fim de tarde ensolarado, rodeados de amigos e familiares. Na lua de mel, passamos horas planejando nosso futuro juntos. Ele falava sobre suas metas profissionais, eu sobre as minhas. Éramos um casal de profissionais ambiciosos, construindo uma vida em conjunto onde cada um contribuiria com suas habilidades e conquistas. Mas as primeiras mudanças começaram sutilmente, quase imperceptivelmente. Cerca de 6 meses depois do casamento, Marcelo recebeu uma proposta de promoção que exigiria muito mais dedicação. Mais horas na empresa, mais viagens, mais responsabilidades. Era uma oportunidade única, ele explicou, que poderia acelerar significativamente sua carreira. Mas vai ser uma fase puxada, ele disse numa dessas conversas noturnas na cama. Vou precisar de muito apoio em casa. Você entende, né, amor? Foi nessa mesma semana que tive que dar uma resposta sobre a proposta da startup. A vaga de diretora de marketing que poderia mudar minha vida profissional para sempre. Amor, você não acha que seria meio complicado a gente estar os dois numa fase de transição ao mesmo tempo? Marcelo perguntou quando contei sobre a oportunidade. Talvez seja melhor você esperar eu me estabilizar primeiro. Aí você pode negociar algo ainda melhor. Fez sentido na época. Casamento exige concessões, pensei. E a startup sempre poderia aparecer outras oportunidades similares, não é? Recusei a proposta, mandando um e-mail educado, explicando que não era o momento certo. Nunca mais recebi uma oferta daquele nível. O que começou como apoio temporário foi se tornando a nova normalidade. Marcelo chegava cada vez mais tarde, saía cada vez mais cedo, viajava com mais frequência. E eu, como esposa compreensiva, fui assumindo mais responsabilidades da nossa vida pessoal. É só até eu me estabelecer nessa nova posição, ele prometia. Depois, as coisas vão ficar mais tranquilas e você pode focar mais na sua carreira também. Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber que meus próprios projetos na agência estavam sendo afetados. Perdi algumas oportunidades de viagem porque coincidiam com eventos importantes da empresa dele que seria fundamental eu estar presente. Uma vez, cancelei uma apresentação para um cliente internacional porque era o jantar de fim de ano da empresa dele. Você não pode remarcar? Ele perguntou quando mencionei o conflito. É que todos os diretores vão estar com suas esposas. Vai ficar estranho eu aparecer sozinho. Deixei de aceitar alguns projetos que demandariam mais horas porque nossa vida doméstica estava precisando de mais atenção. Comecei a recusar trabalhos que envolviam fins de semana, porque Marcelo reclamava que já passávamos pouco tempo juntos durante a semana. Você é incrível, Cláudia, Marcelo dizia quando eu reorganizava minha agenda para acomodar as necessidades dele. Não sei o que faria sem você. Aquilo me soava como reconhecimento, como valorização. Eu interpretava como prova de que éramos realmente uma equipe, que meu sacrifício era visto e apreciado. 2 anos depois do casamento, Marcelo recebeu outra proposta de crescimento na carreira. Dessa vez, seria uma mudança mais radical. Assumir a diretoria comercial, com salário muito melhor, mas que exigiria dedicação quase integral. Foi quando ele sugeriu que eu deixasse a agência. Pensa bem, amor. Ele argumentou numa dessas conversas longas que tínhamos na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Com meu novo salário, a gente vai estar numa situação financeira bem confortável. Você poderia tirar uns meses para descansar, se organizar e depois voltar com mais energia. Talvez até abrir sua própria agência, ser sua própria chefe. A ideia soava sedutora. Eu estava mesmo cansada da correria da agência, dos clientes exigentes, da pressão constante por resultados. E a perspectiva de ter tempo para planejar meu próprio negócio era atraente. Quando eu estiver bem estabelecido nessa nova função, ele garantiu, segurando minhas mãos enquanto eu secava a louça, você vai ter todo o suporte para construir o que quiser. Vamos ser uma família de empreendedores. Entreguei meu pedido de demissão numa segunda-feira chuvosa. Meus colegas ficaram surpresos. Eu era reconhecida como uma das melhores estrategistas da agência. Tinha clientes que pediam especificamente para trabalhar comigo. O diretor criativo até me chamou na sala dele para tentar me convencer a ficar. Cláudia, você tem certeza?
Posso melhorar sua proposta salarial, dar mais flexibilidade de horários, ele disse, folheando meu portfólio de campanhas bem-sucedidas. Mas eu expliquei que era uma decisão estratégica, que ia usar esse tempo para me reorganizar e voltar ainda mais forte. Como eu estava enganada. Os primeiros meses foram, de fato, bons. Eu organizei a casa, estabeleci rotinas mais eficientes, comecei a estudar sobre empreendedorismo digital. Comprei livros sobre gestão, fiz cursos online, montei um plano de negócios detalhado para minha futura agência. Marcelo chegava em casa e encontrava tudo funcionando perfeitamente. Casa arrumada, comida pronta, roupas organizadas, contas em dia. Você transformou nossa casa num lar de verdade, ele costumava dizer, me abraçando por trás enquanto eu terminava de organizar a cozinha. E aquilo me enchia de orgulho. Mas conforme os meses passaram, comecei a notar mudanças na dinâmica entre nós. Nas conversas do jantar, ele falava cada vez mais sobre o trabalho, sobre os desafios da nova posição, sobre as pessoas que estava conhecendo. E eu, sem perceber, ia tendo cada vez menos coisas interessantes para compartilhar. Foi nessa época que o nome Renata começou a aparecer nas conversas. A Renata, do jurídico, está me ajudando a revisar uns contratos importantes. Ele mencionou numa dessas noites, cortando o bife que eu havia preparado exatamente do jeito que ele gostava. Ela tem uma visão muito aguçada para identificar cláusulas problemáticas. Renata entendia de contratos. Renata tinha experiência em negociações complexas. Renata sabia lidar com clientes difíceis. Renata. No início, eu não dava muita importância. Era natural que ele tivesse colegas competentes. Era bom que estivesse cercado de profissionais qualificados. Mas conforme o tempo passava, percebi que Renata se tornava uma presença constante nas histórias do dia a dia dele. Tivemos que ficar até tarde finalizando uma proposta. A Renata pediu pizza para a equipe. Preciso viajar para São Paulo semana que vem. A Renata vai junto porque entende melhor da parte legal do projeto. A Renata sugeriu uma abordagem diferente para aquele cliente problemático. Ela tem mesmo um olhar estratégico interessante. Estratégico. A mesma palavra que ele usava para descrever meu trabalho nos primeiros tempos. Eu comecei a notar que, quando ele falava sobre o trabalho, os olhos dele brilhavam de uma forma que eu não via há muito tempo quando conversávamos sobre outros assuntos. Havia uma animação, um entusiasmo, uma energia que contrastava com o jeito mais cansado com que ele chegava em casa. Uma noite, encontrei um cartão de um restaurante caro no bolso do paletó que ele deixou para eu levar na lavanderia. Era um lugar sofisticado, daqueles onde um jantar para 2 pessoas custa mais do que eu gastava no supermercado numa semana. Que lugar bonito, comentei casualmente, mostrando o cartão. Você foi aí? Ah, sim. Fomos comemorar o fechamento daquele contrato grande. Ele respondeu rapidamente, sem levantar os olhos do celular. Quem é fomos? Perguntei, tentando soar apenas curiosa. A equipe toda. O pessoal do jurídico, alguns gerentes. A equipe toda. Mas o cartão estava dobrado, como se tivesse ficado guardado no bolso por um tempo. E havia uma pequena anotação à mão no verso. Obrigada pelo jantar especial. R. R de Renata. Tentei algumas vezes me inserir nessas conversas profissionais. Afinal, eu tinha experiência em marketing, conhecia estratégias empresariais, podia contribuir com insights valiosos, mas percebi que ele respondia de forma vaga, sempre mudando de assunto rapidamente. Trabalho é trabalho, amor. Em casa, eu quero relaxar disso tudo. Foi-se criando uma divisão clara na nossa vida. Havia o mundo profissional dele, do qual eu estava completamente excluída, e havia nossa vida doméstica, que havia se tornado minha responsabilidade quase integral. Os meses de planejamento para abrir minha própria agência foram se esticando. Sempre havia alguma situação na carreira dele que precisava de atenção, algum evento social da empresa que era importante eu estar presente como esposa do diretor, alguma reorganização na nossa rotina que seria melhor resolver primeiro. Assim que eu estiver mais estabilizado nessa posição, ele repetia, você vai ter todo o espaço para focar na sua carreira. Mas a estabilização nunca chegava. Sempre havia um novo projeto, uma nova meta, um novo desafio que exigia total dedicação dele e total suporte meu.
Numa dessas viagens dele para Brasília, liguei para o hotel onde ele estava hospedado para desejar boa sorte numa apresentação importante. A recepcionista me transferiu para o quarto, mas quem atendeu foi uma voz feminina. Alô? Desliguei imediatamente, o coração disparando. Quando ele voltou, mencionei casualmente que tinha tentado ligar. Não recebi ligação nenhuma, ele disse, checando o celular. Deve ter dado problema na linha do hotel. Pode ter sido engano da recepcionista, pode ter sido o quarto errado, pode ter sido qualquer coisa. Mas aquela voz feminina ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Minha vida social também foi sendo afetada. Meus amigos da agência continuaram suas vidas corridas, e eu fui perdendo o contato gradualmente. Tentei manter algumas amizades, mas percebi que tinha cada vez menos coisas em comum com mulheres que estavam no mercado de trabalho. Meus assuntos se limitavam à vida doméstica e aos relatos das conquistas profissionais do meu marido. Nas festas da empresa dele, eu era apresentada como minha esposa Cláudia. Não como Cláudia, que trabalha com marketing digital, ou Cláudia, que está montando sua própria agência. Apenas minha esposa. E eu, gradualmente, fui me acostumando com essa identidade reduzida. Fui me convencendo de que era temporário, que era um investimento no nosso futuro como casal, que meu momento de brilhar viria depois. As viagens de trabalho dele se tornaram mais frequentes. Congressos, reuniões com clientes em outras cidades, projetos que demandavam presença constante fora de casa. Ele sempre voltava cansado, mas com histórias sobre os avanços na carreira, as oportunidades que estavam surgindo, os contatos importantes que estava fazendo. A Renata foi fundamental naquela apresentação em Brasília. Ele contou após uma viagem de 3 dias. Ela conhece muito bem as particularidades daquele mercado. Renata viajava para Brasília. Renata conhecia mercados específicos. Renata era fundamental. Uma vez, quando ele estava no banho após uma dessas viagens, o celular dele tocou na mesinha de cabeceira. A tela acendeu, mostrando uma mensagem. Obrigada pela parceria. Foi um prazer trabalhar com você nesses dias. R. Quando ele saiu do banho, mencionei que o celular havia tocado. Ah, deve ser alguma coisa do trabalho, ele disse, checando as mensagens. Pessoal sempre manda essas mensagens de agradecimento depois dos projetos. Pessoal, mensagens de agradecimento. Nada demais. Mas havia algo na forma como ele segurou o celular, como se protegesse as mensagens do meu olhar, que me causou um aperto no estômago. Comecei a perceber que minha vida havia se resumido a esperar. Esperar ele chegar do trabalho. Esperar ele voltar das viagens. Esperar o momento certo para eu retomar minha carreira. Esperar que nossa vida se reorganizasse de forma que eu pudesse voltar a ser protagonista da minha própria história. Mas o mais doloroso de reconhecer, olhando para trás, era que eu havia aceitado essa posição de espera como se fosse normal. Como se fosse o preço natural de um casamento bem-sucedido, como se minha realização profissional fosse secundária em relação aos sonhos dele. Durante todos esses anos, Marcelo nunca foi cruel ou desrespeitoso. Pelo contrário, ele sempre me tratou com carinho, sempre agradecia meu apoio, sempre me fazia sentir valorizada dentro do papel que eu havia assumido. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais confuso. Eu não conseguia identificar exatamente onde estava o problema. Não havia discussões, não havia conflitos explícitos. Havia apenas uma erosão silenciosa da minha identidade profissional, um afastamento gradual do mundo onde eu brilhava, uma aceitação progressiva de uma vida onde eu era importante apenas como coadjuvante da história de sucesso de outra pessoa. E quando finalmente me dei conta disso, naquela tarde devastadora na recepção do prédio empresarial, entendi que havia passado 12 anos construindo uma vida onde eu era perfeitamente substituível, onde havia espaço para outra pessoa ocupar exatamente o lugar que eu pensava que era meu. O mais irônico é que durante todos esses anos eu acreditei genuinamente que estava sendo uma boa esposa, que estava fazendo a coisa certa, que estava investindo no nosso futuro em conjunto. Mas no final das contas, descobri que havia investido tanto na carreira dele que esqueci completamente de investir em mim mesma. Enquanto eu organizava a vida doméstica e abria mão dos meus sonhos profissionais, uma mulher chamada Renata construía uma carreira lado a lado com meu marido.
Ela participava das conquistas dele, compartilhava os desafios, viajava para lugares onde eu nunca estive, conhecia aspectos da personalidade dele que eu nem imaginava que existiam. Eu havia me tornado a mulher de casa, enquanto ela se tornava a mulher da vida dele. E agora, aos 48 anos, eu precisava reaprender quem eu era quando não estava sendo apenas a esposa de alguém. Depois daquela descoberta no prédio, eu não consegui mais viver na ignorância. Era como se tivessem ligado uma luz num porão escuro, onde eu morava há anos. E agora eu via cada canto, cada sombra, cada coisa que estava ali o tempo todo, e eu me recusava a enxergar. A mulher que havia passado 12 anos organizando a vida doméstica de um homem havia sido acordada bruscamente, e agora eu queria respostas. Nos dias que se seguiram, eu me transformei numa versão de mim mesma que não conhecia. Aquela mulher que havia abdicado da carreira para ser a esposa perfeita descobriu que ainda havia uma estrategista de marketing dormindo lá dentro. E essa estrategista estava furiosa. Comecei a investigar minha própria vida. Parece absurdo, não é? Investigar a vida que você achava que conhecia melhor do que qualquer coisa no mundo. Mas foi exatamente isso que fiz. Primeiro, decidi entender nossa situação financeira real. Durante todos esses anos, Marcelo me dava uma quantia fixa mensalmente para as despesas da casa e minhas necessidades pessoais. Para você não precisar se preocupar com essas coisas chatas, ele dizia. Eu aceitei isso como gentileza, como proteção. Agora eu entendia que era controle. Fui atrás dos extratos bancários que chegavam em casa. Marcelo sempre os guardava numa pasta em seu escritório, organizando para o imposto de renda. Quando ele saiu para uma reunião numa manhã, eu entrei lá e fotografei cada documento com o celular. O que descobri me deixou com náusea. Marcelo ganhava quase 3 vezes mais do que me contava. 3 vezes. Havia contas que eu nem sabia que existiam. Investimentos em ações, aplicações, um montante que daria para comprarmos uma casa maior e ainda sobrar dinheiro. Durante anos, eu havia economizado centavos no supermercado, procurado promoções, calculado cada real gasto, enquanto ele mantinha uma reserva financeira que eu nem imaginava. Mas o que realmente me fez suar frio foram os comprovantes de transferências regulares para uma conta que não era nossa. Valores altos, mensais, como se fosse uma segunda família que ele sustentava. Anotei o número da conta e consegui, através de alguns contatos antigos da agência, descobrir o nome do titular: Renata Silva Santos. Não eram apenas transferências esporádicas, era um padrão. Todo mês, uma quantia significativa ia para a conta dela, como se eles fossem sócios ou companheiros de vida dividindo despesas. Mergulhei mais fundo na investigação. Usei todos os truques que havia aprendido em anos de marketing digital. Busca em redes sociais, cruzamento de informações públicas, análise de padrões de comportamento online. Era como montar uma campanha, só que desta vez, o produto que eu estava analisando era a traição do meu marido. No LinkedIn, descobri que Renata não era apenas do jurídico, como Marcelo sempre dizia. Ela era gerente legal da empresa, uma posição de destaque. Tinha pós-graduação em Direito Empresarial, especialização em contratos internacionais. Falava 3 idiomas. Seu perfil mostrava uma carreira sólida, cheia de conquistas e reconhecimentos. Ela era tudo o que eu havia sido e tudo o que eu poderia ter continuado sendo. As fotos do perfil profissional dela me mostraram uma mulher confiante, elegante, sempre em ambientes corporativos. Em algumas, ela estava ao lado de executivos importantes. Em outras, em eventos da empresa. E em várias delas, no fundo ou ao lado, eu conseguia identificar Marcelo. Eles apareciam juntos em muitas fotos, muito mais do que colegas de trabalho normalmente apareceriam. Havia uma intimidade sutil nos gestos, na forma como ela olhava para ele, na proximidade física que ultrapassava o profissional. Continuei cavando e descobri algo que me gelou a espinha. Eles tinham uma empresa aberta em sociedade. MS Consultoria Empresarial. M de Marcelo, S de Silva? Santos? Ou simplesmente as iniciais dos 2 nomes juntos, como um casal que escolhe as alianças gravadas? A empresa havia sido aberta há 5 anos. 5 anos.
Eu estava ali em casa, organizando nossa vida doméstica, planejando uma agência que nunca sairia do papel, enquanto meu marido abria uma sociedade empresarial com outra mulher. Os documentos públicos mostravam que eles prestavam consultoria em estratégia comercial e análise jurídica para empresas de médio porte. O endereço registrado era um escritório no centro da cidade. Eles tinham clientes, contratos, uma vida empresarial paralela que eu nem fazia ideia que existia. Não consegui resistir e fui até o endereço numa tarde em que Marcelo disse que estaria em reuniões o dia todo. Era um prédio comercial elegante, com uma placa discreta na entrada. MS Consultoria, 8º andar. Subi até o andar e encontrei uma sala com a porta de vidro fosco, onde se lia claramente: Marcelo Mendes e Renata Santos, sócios diretores. Sócios diretores. Não Marcelo Mendes, diretor, e Renata Santos, associada. Eles eram parceiros de negócios em pé de igualdade. O que significava que as decisões eram tomadas em conjunto, que os lucros eram divididos, que eles passavam horas planejando estratégias, discutindo o futuro da empresa, sonhando com crescimento e expansão. Eles eram exatamente o que eu e Marcelo deveríamos ter sido, de acordo com os planos que fizemos na lua de mel. Mas havia mais, muito mais. Através de uma ferramenta de busca de registros públicos, descobri que eles haviam comprado um apartamento juntos há 5 anos. Um apartamento de 2 quartos num bairro nobre da cidade, registrado em nome dos dois como investimento imobiliário. Investimento imobiliário. Era assim que Marcelo justificaria se eu descobrisse? Um simples investimento entre sócios? Consegui o endereço e não resisti a dar uma olhada. Era um prédio moderno, com portaria elegante e área de lazer completa. O tipo de lugar onde executivos bem-sucedidos moram. O tipo de lugar que eu sempre sonhei em morar com Marcelo quando nossa situação financeira melhorasse. Fiquei observando o prédio de longe, tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Eles não tinham apenas uma parceria profissional. Eles tinham construído uma vida paralela completa: empresa, apartamento, vida social, rotina. Enquanto eu organizava a casa que dividia com Marcelo, eles decoravam juntos um apartamento que era deles. Enquanto eu planejava nossas férias anuais, eles provavelmente passavam fins de semana nesse lugar, vivendo como um casal normal. A investigação das redes sociais revelou ainda mais detalhes devastadores. Renata postava fotos de jantares em restaurantes caros, sempre com a equipe. Viagens para congressos, networking importantes. Eventos sociais da empresa, celebrando conquistas. Em todas essas postagens, quando eu olhava com atenção, conseguia identificar Marcelo. Às vezes, apenas uma mão masculina segurando uma taça no canto da foto. Outras vezes, um reflexo no vidro do restaurante. Ele estava sempre lá, mas de forma discreta, como se eles soubessem exatamente como documentar a vida juntos, sem deixar evidências óbvias. Eles tinham desenvolvido uma linguagem própria nas redes sociais. Posts que pareciam inocentes para qualquer pessoa, mas que agora eu conseguia decifrar. Reunião produtiva hoje, postado no mesmo horário por ambos. Finalizando o projeto importante, com fotos do mesmo ambiente. Comemorando sucesso em equipe, com hashtags similares. Era como se eles fossem um casal que tinha que esconder o relacionamento publicamente, mas não conseguia resistir a deixar pistas para quem soubesse onde procurar. A descoberta mais dolorosa veio quando encontrei fotos de eventos sociais da empresa dos últimos anos. Aqueles mesmos eventos onde eu ocasionalmente aparecia como esposa do diretor. Nas fotos oficiais, eu estava ao lado de Marcelo, sorrindo educadamente. Mas nas fotos mais espontâneas, tiradas durante os intervalos ou no final da noite, era Renata quem aparecia ao lado dele. Havia uma foto particularmente devastadora de uma confraternização de fim de ano. Eu lembrava desse evento. Havia saído mais cedo porque estava com dor de cabeça. Na foto, tirada aparentemente depois da minha saída, Marcelo e Renata estavam no centro da pista de dança, ela com a cabeça apoiada no ombro dele, ambos sorrindo de uma forma que eu não via há anos quando dançávamos juntos. Eles não estavam apenas trabalhando juntos. Eles estavam vivendo juntos. Ela participava da vida social dele, dos sucessos profissionais, dos desafios do dia a dia.
Ela era a pessoa com quem ele compartilhava as conquistas, com quem planejava o futuro da empresa, com quem sonhava com crescimento e prosperidade. Eu era apenas a mulher que esperava em casa. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais fingir normalidade. Os jantares em silêncio, as conversas superficiais, a rotina doméstica que eu mantinha enquanto ele vivia essa vida dupla, tudo isso se tornou insuportável. Numa noite, quando ele chegou em casa falando sobre uma reunião que se estendeu e eu senti o cheiro daquele mesmo perfume amadeirado que havia identificado em Renata, decidi confrontá-lo. Marcelo, precisamos conversar. Ele estava tirando a gravata, com aquele ar cansado de sempre. Claro, amor. Deixa eu só tomar um banho e... Agora. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dele, porque ele parou o que estava fazendo e me olhou. Eu sei da empresa de vocês, sei do apartamento, sei das transferências mensais, sei de tudo. O rosto dele não demonstrou surpresa. Não houve negação indignada, não houve espanto genuíno. Houve apenas uma expressão de cansaço, como se ele soubesse que esse dia chegaria eventualmente. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou, sentando na poltrona da sala. A pergunta me pegou desprevenida. Eu esperava negação, justificativas, pedidos de desculpa. Não essa aceitação calma da situação. Há algumas semanas, desde que fui ao seu escritório e Carlos me disse que ele via sua esposa todos os dias. Marcelo assentiu lentamente, como se estivesse processando as informações. E você quer... O quê? Uma explicação? Eu quero a verdade. Toda ela. Ele suspirou fundo, passou as mãos no cabelo e pela primeira vez em anos eu vi o homem que ele realmente era. Não o marido carinhoso que chegava em casa cansado do trabalho. Não o profissional ambicioso que precisava de apoio em casa. Eu vi alguém que havia construído uma vida inteira baseada em mentiras e estava cansado de sustentar a farsa. Renata e eu começamos a trabalhar juntos há 6 anos. No início, era só profissional mesmo. Mas ela entende meu mundo de uma forma que você nunca entendeu, Cláudia. Ela fala a mesma linguagem, tem as mesmas ambições, sonha com as mesmas coisas. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade que me cortou como vidro. Não havia constrangimento. Não havia culpa. Havia apenas a constatação fria de que eu era inadequada para a vida que ele queria viver. E o apartamento? A empresa? Os 5 anos de mentiras? Não foram mentiras, ele disse, e pela primeira vez demonstrou irritação. Foram omissões. Eu não sabia como explicar sem magoar você. Omissões. Você não entenderia as complexidades do que a gente faz. Você sempre foi mais doméstica, mais caseira. Comigo, você podia ser apenas a mulher, não precisava se preocupar com essas questões profissionais. Naquele momento, sentindo ele dizer essas palavras como se fosse um favor que ele me fazia, eu finalmente entendi a extensão da traição. Não era apenas infidelidade conjugal. Era o apagamento sistemático da minha identidade profissional, a redução da minha pessoa a uma função doméstica, a construção de uma narrativa onde eu era inadequada para participar da vida real dele. Você me manteve propositalmente fora do seu mundo, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Eu protegi você de responsabilidades que você não queria ter. Eu não queria? Ou você decidiu que eu não podia ter? Cláudia, para que complicar? Você era feliz cuidando da casa, organizando nossa vida pessoal. Deixei você confortável, sem pressões. Você me excluiu, deliberadamente. Eu te poupei. A palavra poupou ecoou na sala como um tapa. 12 anos da minha vida resumidos a isso. Eu havia sido poupada de viver. Poupada de trabalhar com ele, de crescer profissionalmente ao lado dele, de ser parceira de verdade, poupada de ter uma vida que valesse a pena ser vivida. E durante todos esses anos, eu continuei. Enquanto você me poupava, você construiu uma vida inteira com ela. Com a Renata, eu posso falar sobre trabalho, sobre metas, sobre o futuro da empresa. Com você eu posso relaxar, ser apenas marido. Apenas marido. As palavras saíram da minha boca com uma amargura que eu não sabia que existia em mim. E ela pode ser apenas... O quê? Apenas sua sócia? Apenas a mulher com quem você divide apartamento, empresa, vida social? É complicado, Cláudia. Não, é simples.
Você me reduziu a empregada doméstica e construiu uma vida real com outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo me olhava como se estivesse vendo uma estranha, alguém que havia invadido nossa casa e estava fazendo acusações descabidas. E talvez fosse exatamente isso. A mulher que ele conhecia, a esposa compreensiva e acomodada, havia desaparecido naquele momento na recepção do prédio. "O que você quer que eu faça?" ele perguntou finalmente. "Eu quero que você escolha." "Como assim?" "Escolha. Ou você termina tudo com ela e nós tentamos reconstruir nosso casamento com honestidade total. Ou você assume essa vida dupla de uma vez por todas e para de fingir que somos um casal." Ele me olhou por um longo tempo e eu vi nos olhos dele uma frieza que nunca havia notado antes. Ou talvez estivesse sempre lá, e eu que havia escolhido não ver. "Cláudia", ele disse finalmente, "você não pode me dar um ultimato assim." "Posso, e acabei de dar. As coisas não são tão simples." "São sim. Você quer continuar casado comigo? Então termine tudo com ela, agora, na minha frente. Feche a empresa, venda o apartamento, corte todos os laços." "Eu não posso fazer isso." A resposta veio rápida demais, categórica demais. E naquele momento eu entendi que a escolha já havia sido feita há muito tempo. Eu só estava sendo informada agora. Não pode ou não quer? A Renata é importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. Finalmente. Depois de semanas de investigação, depois de anos de suspeitas ignoradas, depois de uma vida inteira vivendo na sombra de uma mulher que eu nem sabia que existia, eu tinha a confirmação que precisava. Marcelo havia escolhido, e a escolha não era eu. Naquela noite, eu me deitei ao lado de um homem que havia decidido que nossa vida juntos era secundária em relação à vida que ele construíra com outra pessoa. Um homem que me via como a mulher que cuidava da casa, enquanto ele vivenciava suas paixões, seus sonhos e suas ambições com alguém que ele considerava digna de ser sua parceira de verdade. E foi então que eu entendi que tinha chegado a hora de parar de viver como coadjuvante na minha própria história. Depois daquela conversa devastadora com Marcelo, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo muito mais perigoso. Clareza absoluta. Pela primeira vez em 12 anos, eu enxergava a situação com uma frieza estratégica que eu não sabia que ainda existia em mim. A mulher que havia passado uma década organizando a vida doméstica de um homem que a considerava inadequada para a sua vida real, estava morta. Em seu lugar, havia renascido a estrategista de marketing, que eu sempre fui. Só que agora com um objetivo muito específico: garantir que as escolhas tivessem consequências adequadas. Nos dias que se seguiram ao nosso confronto, Marcelo agiu como se nada tivesse acontecido. Continuava chegando em casa no mesmo horário, falando sobre o trabalho de forma vaga, mantendo a rotina que havíamos estabelecido ao longo dos anos. A diferença é que agora eu sabia exatamente onde ele estava quando não estava comigo, e com quem. Mas se ele pensava que eu voltaria ao papel de esposa resignada depois de descobrir a verdade, estava muito enganado. Comecei a documentar tudo de forma sistemática. Cada conversa que tínhamos, eu gravava discretamente no celular. Cada movimento financeiro suspeito, eu fotografava. Cada contradição nas histórias dele sobre onde estava e com quem, eu anotava com data e hora. Não era para usar contra ele de forma maldosa, era para proteger a mim mesma. Porque eu conhecia Marcelo bem o suficiente para saber que, quando as coisas começassem a desandar, ele tentaria reescrever a história para me colocar como a vilã. Minha investigação sobre a vida dupla deles continuou, mas agora com um foco diferente. Não era mais para descobrir a verdade, eu já sabia da verdade. Era para entender exatamente como eles haviam estruturado essa parceria, quais eram os pontos vulneráveis, onde estavam as irregularidades. E irregularidades havia muitas. A primeira coisa que chamou minha atenção foi a forma como eles declaravam os rendimentos da empresa. Cruzando as informações que consegui acessar com meu conhecimento sobre legislação empresarial, algo que aprendi nos cursos que fiz durante meus anos estudando para empreender, percebi várias inconsistências. A MS Consultoria prestava serviços para a própria empresa onde Marcelo e Renata trabalhavam. Isso por si só não era ilegal,
mas criava um claro conflito de interesse que deveria ter sido declarado formalmente aos recursos humanos e à diretoria. Eles estavam, essencialmente, usando informações privilegiadas que obtinham como funcionários para conseguir contratos como prestadores de serviço externos. Era como jogar pôquer sabendo as cartas dos outros jogadores. Além disso, descobri que algumas das viagens de trabalho que Marcelo fazia eram, na verdade, viagens da consultoria deles. Ele usava o cartão corporativo da empresa para despesas que depois eram ressarcidas pela MS Consultoria, criando uma confusa rede de transferências financeiras que mascarava a origem real dos gastos. Não era necessariamente criminoso, mas era eticamente questionável e violava várias políticas internas da empresa. O apartamento que eles compraram juntos também apresentava questões interessantes. Estava registrado como investimento imobiliário da consultoria, o que permitia deduções fiscais específicas. Mas pelos vestígios que encontrei nas redes sociais e pelas informações que consegui levantar, eles claramente usavam o local para fins pessoais, não apenas como escritório ou investimento. Novamente, não era um crime, mas era uma área cinzenta que poderia interessar aos órgãos fiscais competentes. Durante esse período de investigação, Marcelo continuou vivendo como se nossa conversa não tivesse acontecido. Chegava em casa, jantávamos, assistíamos televisão, ele falava sobre projetos vagos no trabalho. Era como se ele tivesse colocado nossa vida conjugal em modo automático enquanto processava como lidar com a nova situação. Uma noite, ele chegou em casa com um buquê de flores e uma expressão estranha. Cláudia, precisamos conversar de novo. Doi, eu estava organizando alguns documentos na mesa da cozinha, parte da minha nova rotina de documentação. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que você disse na semana passada. Sobre eu ter te dado um ultimato que você ignorou completamente? Ele suspirou, colocando as flores numa jarra. Não ignorei. Estive pensando muito. E acho que talvez seja melhor nos separarmos. A frase saiu da boca dele com um tom quase aliviado, como se ele tivesse finalmente encontrado uma solução para um problema complicado. Ah, eu respondi, continuando a organizar os papéis. Que interessante. Como assim interessante? Interessante que você tenha chegado a essa conclusão depois de uma semana vivendo exatamente como sempre viveu. Cláudia, nossa relação esfriou muito nos últimos anos. Nós dois sabemos disso. Esfriou, eu repeti. Que palavra interessante. É a verdade. A gente se distanciou. Queremos coisas diferentes da vida. Você quer dizer que você construiu uma vida diferente com outra pessoa e agora quer oficializar isso. Se você quiser colocar dessa forma, eu quero colocar da forma verdadeira. Marcelo se sentou à mesa, com aquela expressão de homem razoável, tentando ter uma conversa civilizada sobre um assunto delicado. Cláudia, eu não quero que isso vire uma briga feia. Nós fomos felizes durante muito tempo. Podemos resolver isso de forma amigável. Amigável, eu disse, fechando a pasta de documentos. Claro. Vamos resolver de forma amigável o fato de você ter mentido para mim durante anos, construído uma empresa secreta, comprado um apartamento com outra mulher e me mantido propositalmente ignorante sobre nossa vida financeira real. Você está sendo dramática. Estou sendo precisa. Ele passou a mão no cabelo, demonstrando irritação pela primeira vez. Tá bom, Cláudia. Você quer que eu seja o vilão da história? Tudo bem. Eu aceito. Vamos nos separar, dividir as coisas de forma justa e cada um segue sua vida. Dividir as coisas de forma justa, eu repeti. Que coisa interessante você dizer isso. Como assim? Como você pretende dividir de forma justa bens que você escondeu de mim? Como você pretende ser justo sobre rendimentos que você omitiu durante anos? A expressão dele mudou. Pela primeira vez, desde que começamos essa conversa, ele pareceu preocupado. Cláudia, eu espero que você não esteja pensando em... Em quê? Em garantir que eu receba exatamente aquilo que tenho direito? Em exigir transparência total sobre nossa situação financeira real? Em transformar isso num processo complicado. Marcelo, eu não vou transformar em nada. Eu vou apenas garantir que todas as informações estejam disponíveis para quem precisa tomar as decisões adequadas. Que decisões? Quem precisa das informações?
Eu sorri pela primeira vez em semanas. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de alguém que finalmente tinha todas as cartas na mesa. Bem, primeiro, nossos advogados vão precisar de informações completas sobre nosso patrimônio real para fazer a divisão adequada. Isso inclui todas as contas, todos os investimentos, todas as sociedades empresariais. Cláudia. Segundo, o Departamento de Recursos Humanos da sua empresa vai precisar ser informado sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo funcionários que prestam serviços externos sem declaração adequada. Você não pode... Terceiro, os órgãos fiscais competentes provavelmente vão se interessar em esclarecer algumas questões sobre dedução de apartamentos usados para fins pessoais registrados como investimento empresarial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo me olhava como se estivesse vendo uma estranha, alguém que tinha invadido nossa casa e sequestrado sua esposa compreensiva. Você está me ameaçando? Ele perguntou finalmente. Não, estou te informando sobre os procedimentos padrão em casos de separação onde há suspeita de ocultação de bens. Suspeita de ocultação de bens? Marcelo, você escondeu de mim por anos que ganha 3 vezes mais do que me contou. Você tem uma empresa em sociedade com outra mulher que eu nem sabia que existia. Você comprou um apartamento sem me informar. Como você chamaria isso? Eu não estava escondendo. Eu estava... protegendo? Poupando? Sim, você já me explicou isso. Ele se levantou da mesa, claramente agitado. Cláudia, você não entende as implicações do que está falando. Se você levar essas informações para terceiros, pode causar problemas sérios para mim e para a Renata. Ah, agora você se preocupa com as implicações. Eu me preocupo com não transformar nossa separação numa guerra. Não vai ser uma guerra, Marcelo. Vai ser apenas transparência. Transparência. Exato. Algo que aparentemente é um conceito novo para você. Nos dias que se seguiram a essa conversa, a dinâmica em casa mudou completamente. Marcelo ficou visivelmente nervoso, fazendo ligações sussurradas, chegando ainda mais tarde, saindo ainda mais cedo. Era óbvio que ele estava discutindo a situação com Renata, provavelmente tentando encontrar uma forma de minimizar os danos. Eu, por outro lado, continuei minha rotina com uma calma que me surpreendia. Organizei todos os documentos que havia coletado, preparei um dossiê completo sobre a situação e procurei o melhor advogado especialista em direito de família que encontrei na cidade. O advogado, Dr. Roberto, era um homem experiente que havia visto de tudo em casos de separação. Senhora Cláudia, ele disse depois de revisar todo o material que levei. Esse é um caso bastante complexo. Há várias questões que vão além da simples divisão de bens. Eu sei. É por isso que quero garantir que tudo seja feito de forma correta e transparente. A sociedade empresarial dele com a outra pessoa cria algumas situações delicadas, especialmente considerando que ambos trabalham na mesma empresa onde prestam serviços externos. Exato. Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Isso pode se tornar complicado para todos os envolvidos. Dr. Roberto, eu passei 12 anos da minha vida sendo protegida de complicações. Descobri que enquanto eu estava sendo protegida, meu marido construiu uma vida inteira que eu nem sabia que existia. Agora, eu quero que as coisas sejam exatamente tão complicadas quanto elas realmente são. Ele sorriu. Entendo. Nesse caso, vou precisar solicitar uma auditoria completa dos bens do casal, incluindo todas as sociedades empresariais. Também vou ter que comunicar o caso aos órgãos competentes para investigação de possíveis irregularidades. Perfeito. E você está preparada para as consequências? Seu marido provavelmente não vai reagir bem. Dr. Roberto, as consequências já aconteceram. Eu só estou garantindo que sejam adequadamente documentadas. Foi interessante observar como Marcelo reagiu quando recebeu a notificação oficial do pedido de separação e da auditoria de bens. Ele chegou em casa naquela noite visivelmente abalado. Cláudia, você enlouqueceu? Pediu auditoria completa? Comunicou ao RH da empresa? Você tem ideia do que isso pode causar? Tenho uma ideia bastante clara. Isso pode acabar com minha carreira. Pode mesmo. E com a da Renata também. Também pode. Você está destruindo a vida de pessoas inocentes. A palavra inocentes ecoou na sala como uma piada de mau gosto.
Marcelo, pessoas inocentes não constroem vidas secretas baseadas em mentiras e omissões. Nós não fizemos nada ilegal. Talvez não, mas fizeram muitas coisas questionáveis. E agora essas questões vão ser respondidas por quem tem competência para isso. Você está fazendo isso por vingança. Não, estou fazendo isso por justiça. A diferença é que vingança é emocional. Justiça é deixar que as consequências das escolhas de cada um sigam seu curso natural. Marcelo me olhou por um longo tempo, e pela primeira vez vi nele algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não medo de me perder. Não medo de magoar nosso relacionamento. Medo das consequências reais de anos de decisões questionáveis. Cláudia, ainda dá tempo de parar com isso. Podemos resolver tudo de forma privada. Não, não podemos. Por quê? Porque durante anos você resolveu tudo de forma privada, me mantendo de fora das decisões que afetavam minha vida. Agora, as decisões vão ser tomadas de forma transparente, com todas as informações disponíveis. Nos dias seguintes, os efeitos da auditoria e das investigações começaram a aparecer. Marcelo recebia ligações constantes do RH da empresa que estava investigando os conflitos de interesse. A Receita Federal abriu um processo para esclarecer as questões fiscais relacionadas ao apartamento. A própria empresa onde eles trabalhavam começou uma revisão interna de todos os contratos firmados com a MS Consultoria. Não era vingança. Era simplesmente a vida acontecendo quando as pessoas são obrigadas a prestar contas de suas escolhas. E pela primeira vez em 12 anos, eu não estava protegendo ninguém das consequências de suas próprias decisões. Estava apenas garantindo que a verdade fosse conhecida por quem tinha o direito de conhecê-la. Hoje, 3 anos depois daquela descoberta devastadora no prédio empresarial, eu posso dizer que foi o melhor dia da minha vida adulta. Não porque foi fácil, não porque foi indolor, mas porque foi o dia em que eu parei de viver como coadjuvante na minha própria história. As consequências da auditoria e das investigações foram mais amplas do que eu imaginava. Não foi vingança. Foi simplesmente a vida acontecendo quando as pessoas são obrigadas a prestar contas de suas escolhas. A empresa onde Marcelo e Renata trabalhavam levou muito a sério as questões de conflito de interesse. Descobriram que vários contratos importantes haviam sido direcionados para a MS Consultoria sem o devido processo de concorrência, baseados em informações privilegiadas que eles obtinham como funcionários internos. Não era tecnicamente ilegal, mas violava múltiplas políticas internas sobre ética empresarial. Marcelo foi demitido 3 meses após o início da investigação. Renata conseguiu manter o emprego, mas foi transferida para outro departamento, perdendo a posição de gerente legal e ficando numa função administrativa básica. O clima na empresa ficou insustentável para ambos. A MS Consultoria não sobreviveu ao escrutínio. Com a perda dos contratos principais e a pressão da investigação fiscal, eles fecharam a empresa 6 meses depois. O apartamento que compraram juntos teve que ser vendido para quitar as dívidas fiscais e os problemas legais decorrentes das deduções inadequadas. Não foi o fim do mundo para eles, mas foi certamente o fim do mundo que eles haviam construído baseado em omissões e meias-verdades. Marcelo tentou conseguir outro emprego no mesmo nível, mas descobriu que sua reputação no mercado havia sido abalada. As empresas do setor são menores do que parecem, e todo mundo sabia da situação. Ele acabou aceitando uma posição numa cidade menor, com salário significativamente menor, recomeçando a carreira praticamente do zero. Renata também se mudou, conseguindo um emprego numa empresa de advocacia em outro estado. Pelo que soube através de conhecidos em comum, eles tentaram manter o relacionamento à distância por alguns meses, mas a pressão e as circunstâncias acabaram desgastando a parceria. Irônico, não é? A grande paixão que justificava destruir um casamento de 12 anos não resistiu aos primeiros obstáculos reais. Para mim, o processo de separação foi mais tranquilo do que eu esperava. Com toda a documentação que eu havia coletado e a auditoria oficial dos bens, ficou claro exatamente qual era a nossa situação financeira real. Recebi minha parte justa, que foi bem maior do que eu imaginava, considerando os rendimentos que Marcelo havia omitido durante anos. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi a sensação de finalmente ter controle sobre minha própria vida.
Nos primeiros meses após a separação, confesso que foi difícil. Não pela saudade de Marcelo. Essa havia morrido no momento em que ele disse que Renata entendia o mundo dele de uma forma que eu nunca entenderia. Foi difícil porque eu precisava redescobrir quem eu era quando não estava sendo apenas a esposa de alguém. Passei quase 10 anos fora do mercado de trabalho. A área de marketing digital havia evoluído enormemente. Novas plataformas, novas estratégias, novas ferramentas. Eu me sentia como alguém que havia dormido por uma década e acordado num mundo diferente. Mas sabe o que descobri? Aquela essência estratégica que me tornou boa no marketing digital nunca havia desaparecido. Ela apenas estava adormecida, esperando o momento certo para ressurgir. Usei parte do dinheiro da separação para fazer cursos intensivos de atualização. Marketing digital 4.0, análise de dados, automação, inteligência artificial aplicada ao marketing. Em 6 meses, eu estava mais atualizada do que muitos profissionais que nunca saíram da área. A diferença é que agora eu tinha algo que não tinha aos 33 anos: maturidade emocional, experiência de vida e uma compreensão profunda sobre manipulação, transparência e relações humanas que só se adquire passando por situações extremas. Comecei prestando consultoria para pequenas empresas, projetos pontuais, reconquistando a confiança profissional gradualmente. Meu primeiro cliente foi uma loja de roupas femininas da vizinhança que estava tentando se adaptar às vendas online após a pandemia. Foi interessante aplicar estratégias de marketing digital para uma realidade tão diferente da que eu conhecia nas grandes agências. Mas descobri que eu tinha desenvolvido uma habilidade nova: a capacidade de entender pessoas que se sentem perdidas, que precisam se reinventar, que lutam para reconstruir algo depois de perdas significativas. Meu trabalho com aquela primeira cliente foi tão bem sucedido que ela me indicou para outras empreendedoras da região. Em poucos meses, eu tinha um nicho muito específico: mulheres que estavam recomeçando depois dos 40, seja por separação, seja por mudanças na vida pessoal, seja por necessidade de independência financeira. Não foi planejado, mas fazia sentido perfeito. Eu entendia exatamente os medos, as inseguranças, os desafios que essas mulheres enfrentavam. Eu sabia como é se sentir inadequada para o mercado de trabalho depois de anos fora. Eu conhecia a sensação de duvidar das próprias habilidades, de se sentir ultrapassada, de ter que provar competência para pessoas mais novas. Transformei essa experiência pessoal em expertise profissional. 1 ano após a separação, eu abri oficialmente minha agência de marketing digital. Não era grande, não era fancy, mas era minha. Chama-se Recomeço Digital e é especializada em ajudar mulheres empreendedoras a construir presença online autêntica e estratégica. O que me diferencia de outras agências não são apenas as técnicas de marketing, embora eu seja muito boa no que faço. O que me diferencia é que eu entendo a jornada emocional dessas mulheres. Eu sei o que é precisar reconstruir a autoestima profissional. Eu conheço o medo de não ser levada a sério. Eu vivenciei a sensação de começar do zero depois dos 40. Hoje, 3 anos depois, minha agência atende mais de 50 clientes em todo o país. Tenho uma equipe pequena, mas competente, um escritório próprio e uma renda que é 3 vezes maior do que qualquer salário que ganhei antes do casamento. Mas o mais importante, eu acordo todos os dias empolgada com os projetos que estou desenvolvendo. Eu me sinto útil, realizada, desafiada intelectualmente. Eu tenho conversas estimulantes sobre estratégias, crescimento, inovação. Eu viajo para congressos, dou palestras sobre recomeço profissional, sou convidada para podcasts sobre empreendedorismo feminino. Eu voltei a ser protagonista da minha própria vida. Não vou romantizar e dizer que foi fácil. Houve noites de insônia, momentos de dúvida, dias em que eu questionava se havia tomado a decisão certa. Houve um período em que me senti sozinha, assustada com a responsabilidade de construir uma vida inteira do zero. Mas também houve momentos de descoberta maravilhosos. Como na primeira vez que uma cliente me agradeceu porque meu trabalho havia permitido que ela alcançasse independência financeira após uma separação difícil. Ou quando recebi um prêmio de inovação em marketing digital numa categoria competitiva com profissionais muito mais jovens.
ou quando percebi que estava ganhando mais dinheiro em 6 meses do que ganhava em anos inteiros sendo a esposa do diretor. Aprendi coisas sobre mim mesma que nunca teria descoberto se continuasse na vida acomodada que levava com Marcelo. Descobri que sou muito mais resiliente do que imaginava, que tenho capacidade de liderança, que posso tomar decisões complexas sob pressão, que consigo recomeçar completamente aos 45 anos e ainda assim alcançar sucesso profissional. Mais importante, aprendi a diferença entre ser amada e ser respeitada. Durante anos, eu confundia as duas coisas. Achava que Marcelo me amava porque era carinhoso, porque me protegia de responsabilidades desnecessárias, porque me permitia viver sem pressões profissionais. Mas amor sem respeito não é amor, é condescendência. É tratamento paternalista disfarçado de carinho. Verdadeiro amor inclui respeito pela capacidade da outra pessoa. Inclui admiração pelas habilidades, pelos sonhos, pelo potencial. Inclui a vontade de ver a pessoa crescer, se desafiar, alcançar seus objetivos individuais. Marcelo nunca me amou dessa forma. Ele gostava da ideia de ter uma esposa que organizasse sua vida doméstica enquanto ele vivia suas paixões reais com outra pessoa. Ele apreciava ter alguém que não o desafiasse intelectualmente, que não competisse com ele profissionalmente, que se contentasse com um papel secundário. Hoje eu entendo que isso não era amor, era conveniência. E eu mereço mais do que conveniência. Não estou em nenhum relacionamento sério atualmente, e está tudo bem. Pela primeira vez na vida adulta, eu me sinto completa como indivíduo. Não estou procurando alguém para me completar ou para me dar propósito. Estou aberta a encontrar alguém para compartilhar uma vida que já é plena e interessante. Quando isso acontecer, se acontecer, será com alguém que me veja como parceira, não como coadjuvante. Alguém que admire minha inteligência, não que se sinta ameaçado por ela. Alguém que queira construir algo junto comigo, não que me use para sustentar algo que ele está construindo com outra pessoa. Recentemente, encontrei Carlos, o segurança que mudou minha vida com uma frase simples naquela tarde. Ele ainda trabalha no mesmo prédio, mas agora eu vou lá como empresária, visitando clientes que têm escritórios no edifício. Dona Cláudia, ele disse quando me viu. Como a senhora está? Soube que a senhora abriu uma empresa. Estou muito bem, Carlos, e obrigada. Obrigada por quê? Por ter me mostrado a verdade naquele dia. Mesmo sem saber, você mudou minha vida. Ele sorriu um pouco constrangido. Eu só disse o que vi, Dona Cláudia. Exato. Às vezes é tudo o que precisamos. Alguém que diga o que vê, sem filtros, sem proteção, sem tentar nos poupar da realidade. Hoje, quando olho para trás, sou grata por aquela descoberta dolorosa. Sou grata por ter descoberto que era a outra na minha própria vida, porque isso me deu a oportunidade de me tornar a protagonista. Se Marcelo não tivesse me mantido na ignorância sobre sua vida dupla, eu provavelmente continuaria vivendo como esposa acomodada, organizando a vida doméstica de um homem que me considerava inadequada para sua vida real. Continuaria acreditando que estava sendo amada quando estava apenas sendo tolerada. A traição dele foi o presente que eu não sabia que precisava. Não estou defendendo a traição, obviamente. Estou defendendo a ideia de que, às vezes, as piores coisas que acontecem conosco são exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos e do que somos capazes. Para as mulheres que estão assistindo isso e se reconhecendo na minha história, eu quero dizer uma coisa. Vocês são muito mais fortes e capazes do que qualquer pessoa que as mantenha em papéis secundários quer que acreditem. Se alguém está fazendo vocês se sentirem inadequadas para participar de decisões importantes da própria vida, essa pessoa não está protegendo vocês, está controlando vocês. Se alguém diz que vocês não entenderiam questões complexas, essa pessoa não está sendo gentil, está sendo condescendente. Se alguém mantém vocês longe de informações sobre sua própria vida, financeira, profissional, social, essa pessoa não está poupando vocês de responsabilidades. Está mantendo vocês dependentes. Verdadeiro amor inclui respeito, admiração, parceria de igual para igual. Inclui transparência total. Inclui o desejo genuíno de ver vocês crescerem e alcançarem seu potencial máximo. Qualquer coisa menor que isso não é amor.
É apenas alguém que se beneficia de manter vocês em posição secundária. E vocês merecem muito mais. Aos 48 anos, eu finalmente entendi que descobrir que você é a outra na sua própria vida pode ser exatamente o que você precisa para descobrir quem você realmente é. E eu descobri que sou muito melhor sozinha sendo eu mesma do que acompanhada sendo uma versão diminuída de mim para agradar alguém que nunca me mereceu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.